Pessoal, olá a todos. Mais uma vez estamos aqui para conversar um pouquinho, falar um pouco mais sobre injeção eletrônica, né? Nosso curso de injeção eletrônica, que, como a gente sabe, envolve a parte elétrica, envolve o funcionamento do sistema veicular ciclo Otto, né? Chama-se ciclo Otto, né? E envolve a eletrônica, principalmente a eletrônica, porque o grande foco é saber reparar as centrais de injeção eletrônica, né? As diversas centrais de injeção eletrônica. Então vamos falar um pouquinho agora da central, dentro das centralinas. Olha só, vamos imaginar que a gente pegou uma central, seja de que veículo for agora, não importa o modelo, a montadora, mas a gente pegou uma central e abriu a central. Quando a gente abre a central, a gente encontra um circuito eletrônico dentro dessa central. Então vai ter uma placa, existirão componentes eletrônicos, essa placa terá inúmeros pinos que dão entradas e saídas dela para dentro do veículo ou de dentro do veículo para ela. Mas o fato é que essas informações, estando vindo de dentro do veículo através de sensores, ou estando saindo de dentro das centrais para dentro do veículo através dos atuadores, todas essas informações são processadas dentro daquela plaquinha lógica que a gente chama de placa-mãe da central. Então vejam só, quais são os principais componentes que existem dentro dessas centrais? O primeiro delas é o microcontrolador, que é o microprocessador, que na verdade a gente chama de ST. ST10 é um exemplo, né? E por aí vai. Então são os STs, os microprocessadores. Mas esses microprocessadores, qual é o principal papel, qual é a principal função deles? Eles apenas recebem uma informação e processam. Por exemplo, imaginem o sensor sonda lambda de um veículo. Ele vai enviar um sinal. Ele não vai enviar um comando, ele vai enviar um sinal. Ele gera um sinal, uma espécie de um ruído, um sinal. Esse ruído e esse sinal, ele trafega por um cabo e vai até a central, a essa central que nós estamos nos referindo. Quando esse sinal entra dentro dessa central, ele vai encontrar um circuito chamado conversor, que pode estar dentro de um dos diversos chips das centrais ou até mesmo dentro de parte do ST10. Alguns têm tudo ali dentro. Esse conversor chama-se AD, analógico digital. Por que AD? Por que analógico e digital? Porque o sinal gerado pelo sinal da sonda lambda é um sinal analógico. Ele não está analisando alguma coisa, ele não está lá para analisar alguma informação, então é um sinal analógico. O sinal gerado ou captado pelo sensor MAP, de pressão absoluta do coletor de admissão, é um sinal analógico. É uma forma de sinal. Esse sinal pode ser agora diverso, complexo, não tem aqui, não dá para eu determinar aqui agora que tipo de sinal, até porque cada um gera um sinal. O sensor de posição da borboleta de aceleração é outro exemplo. Esses sinais, eles são enviados para dentro das centrais e encontram dentro das centrais conversores chamados analógico digital, AD. Esses conversores recebem esses sinais analógicos e convertem esses sinais em sinais de onda quadrada, os chamados pulsos lógicos, pulsos binários. É aí que começa a ser gerado o 0 e 1, a codificação binária. O microcontrolador, o microprocessador de uma central, ele não sabe o que é 1 volt, 2 volts, 5 volts. Ele não sabe o que é
10 miliampere, 5 miliampere, 1 nanoampere, 1 microampere, 1 ampere de corrente. Não, ele não sabe. Ele só sabe o que é 0 e 1, nível 0 e nível 1. Por isso, esses sinais precisam passar por conversores analógicos para serem digitalizados. Digitalizado nada mais é do que converter essa forma de sinal em um sinal reto, linear e uniforme, chamado onda quadrada. Esse sinal vai ser agora processado pela central, pela UCP, Unidade Central de Processamento, ou ST10, como queira. A partir do processamento desse sinal, aí a central agora vai enviar uma informação para os atuadores. Esse sinal que sai da central para os atuadores é digital, ele foi digitalizado. Mas os drivers, como o drive de bico, o drive de bobina, os outros diversos drivers ICIs, circuitos integrados das centrais, não enviarão para os atuadores pulsos lógicos. Eles enviarão nível de tensão, de corrente, frequência de trabalho. Então, mais uma vez, dentro das centrais, haverão outros blocos de circuitos chamados conversores DA. Então, olha só. Antes da informação que vem dos diversos sensores encontrar acesso ao microcontrolador, ele passa por um conversor chamado AD, analógico digital. Ele digitaliza para que o processador possa ler. E depois que essas informações saem processadas do microprocessador para serem executadas nos atuadores, eles são convertidos novamente de digital para analógico. Então, entra num conversor analógico digital para ter acesso ao processador, e ao sair do processador entra em um outro conversor chamado digital analógico para poder ser executado pelo veículo, pelos diversos drivers, certo? Do veículo nas linhas dos atuadores. A questão toda é o seguinte: esses conversores analógico, digital, digital, analógico, o próprio microprocessador, a memória que contém o software do veículo, as informações que foram programadas, o programa do veículo, eles precisam de uma estrutura extremamente complexa, sensível e pura para poder funcionar. Então, há circuitos com frequências maiores, há circuitos com frequências menores. Para isso, é preciso que tenha dentro das centrais um circuito de clock, um cristal de clock, chamado cristal de Quartzo. Esse cristal de clock, se ele falhar por uma milésima situação que seja, uma função deixa de funcionar ou a central toda para de funcionar. Há circuitos dentro da central que controlam as tensões e as correntes que irão trabalhar, alimentar essas memórias, esses processadores, esses drivers com suas diversas frequências, para que eles possam executar seus trabalhos. Esses circuitos são chamados osciladores PWM, que quer dizer modulação por largura de pulso. Onde estão esses sensores? Ora, dependendo da central, estarão visíveis, onde a gente pode manipular e fazer reparação. Dependendo das centrais, pode estar tudo embutido na própria ST10 ou no próprio microcontrolador da central, mas eles existem. Esses circuitos, para trabalharem com essas diversas frequências, não podem ser interrompidos pelo menor vacilo da tensão, da corrente ou de qualquer outro fenômeno que possam interferir no funcionamento deles. Para isso, existe uma gama de componentes eletrônicos dentro das centrais que precisam ser observados com muita atenção e muito cuidado
quando nos referimos à reparação de central eletrônica. Então vamos pela ordem. Primeiro deles, quem controla os funcionamentos de processador, de chipset, das memórias, dos diversos circuitos integrados e dos CIs, circuitos integrados drivers, que comandam os atuadores do veículo? As tensões. Como esses circuitos não podem sofrer a menor variação, por menor que seja, senão não funcionam ou se danificam, tem que ter um filtro nessas tensões. Então, vamos dizer assim, as centrais eletrônicas, elas possuem rins. A corrente sanguínea, que é a corrente elétrica dela, precisam ser filtrada. Quem são esses rins? São os capacitores eletrolíticos. Os capacitores eletrolíticos possuem a função de armazenar e filtrar as tensões para que processadores, memórias, chipsets, circuitos integrados possam trabalhar de maneira adequada, de maneira correta, limpa, sem nenhuma interferência. E isso nos leva agora a uma situação. Se eu vou fazer uma reparação de uma central eletrônica e ela possui um capacitor eletrolítico, não importa o estado que ele se apresente para mim, eu devo substituí-lo. Considere que essa central tem no mínimo 1 ano, 2 anos, 3, 5 anos funcionando ali. E que componente eletrônico nenhum é eterno. Os capacitores eletrolíticos, o próprio nome já está dizendo, são à base de óleo, eletrólito. Eles, ao aquecerem, ao trabalharem, eles se desgastam. Então, não são muitos. Na maioria dos casos, você vai ter 2 ou 3 capacitores eletrolíticos. No caso de algumas centrais veiculares, os capacitores eletrolíticos podem ser capacitores eletrolíticos convencionais, que são aqueles de cor escura, que tem uma faixa cinza, onde fica a armadura negativa, e que olhando em cima dele você vê uma espécie de um X sobre a tampa dele, que na verdade não é pintado, é alumínio. Esses capacitores podem ser capacitores japoneses. Quem são os capacitores eletrolíticos japoneses? São aqueles capacitores eletrolíticos totalmente aluminados, que não possuem tintura sobre eles, é totalmente blindado e em cima deles existe uma espécie de uma meia-luazinha bem pequenininha em cima da tampa. Essa meia-lua pode ter cor vermelha, azul, verde, não importa. Ali é onde fica a armadura negativa. São os capacitores eletrolíticos japoneses. Esses capacitores eletrolíticos, eles também podem ter corpo de epóxi. Eles serão quadrados, amarelos e com uma taja cinza, onde fica a armadura positiva desses capacitores. Então, atente para o seguinte detalhe. Se você tem uma central eletrônica, seja de qual for o veículo, na mão, ela está apresentando anomalia e você não sabe por onde começa, substitua os capacitores eletrolíticos e pronto. Troque o capacitor eletrolítico principal, que pode ser convencional, que pode ser capacitor eletrolítico japonês, os capacitores, como eu expliquei, aluminados. Observe a polaridade, não inverta, se inverter vai estourar o capacitor, vai danificar o circuito. E se na parte secundária, geralmente na área onde ficam os drivers, se bem que em algumas centrais eles estão dos dois lados do processador, tanto pode estar no circuito regulador de tensão, que fica mais à direita do processador, olhando para a central, como pode estar no circuito dos drivers, que fica à esquerda, você vai ver os capacitorzinhos eletrolíticos de epóxi. Perdão, de tântalon, óxido de tântalon, epóxi é outra coisa. São amarelos, como eu expliquei, são capacitores eletrolíticos de óxido de tântalon. Esses capacitores devem ser substituídos. É muito provável que simplesmente substituindo esses capacitores você já tenha um comportamento diferente, senão
o destravamento e o funcionamento dessa central. Porque eles são filtro, eles filtram a tensão que alimenta o processador, os chips, as memórias e os diversos circuitos integrados só fará um trabalho preciso se estiver totalmente filtrada. E quem faz o filtro são esses capacitores, os capacitores eletrolíticos. Ao substituir esses capacitores eletrolíticos dentro das centrais, observar o seguinte: no caso do capacitor eletrolítico convencional, ou no caso do capacitor eletrolítico japonês, o que tem o corpo de alumínio e é blindado, eles possuem um valor de tensão e um valor de capacitância. Tipo assim, vamos imaginar que você olhou o capacitor, ele está dizendo 25 volts, tensão 25 volts, capacitância 470 UF, que quer dizer microfarad. Ora, se eu não tiver um capacitor igual, com as mesmas especificações para trocar ali, eu posso substituir aquele capacitor por um capacitor com valores maiores. Dependendo da frequência de trabalho daquele circuito ou do ambiente a quem aquele capacitor vai servir, o circuito pode até não funcionar ou funcionar precariamente, mas não queima, não danifica e não prejudica absolutamente nada. Então, vamos lá, repetindo. Se eu vou substituir um capacitor eletrolítico em uma central, e se esse capacitor eletrolítico está lá me dizendo no corpo do capacitor, ele tem 35 volts, 50 microfarad, 50 UF. Fui procurar o capacitor e não encontrei. Eu encontrei um de 50 volts, 680 UF. Posso substituir? Posso. Vai danificar o circuito? Não, absolutamente. O que é que ocorre então? O máximo que pode acontecer é ele não atingir a frequência de trabalho ou estar além ou aquém e o circuito não funcionar, mas não queima absolutamente nada. No entanto, se eu substituir qualquer um desses capacitores por valores menores, acontece o seguinte: se o valor de capacitância for menor, por exemplo, vamos imaginar que o capacitor tem 25 volts, 470 microfarads. Eu encontrei um de 25 volts, 100 microfarads. O circuito não funciona. Ou se funcionar, funciona com muitas falhas, com muito problema, não vai dar certo. No entanto, se eu encontrar esse capacitor 25 volts, 100 microfarads, ou seja, muito maior do que o previsto, e eu substituir, não vai ter problema nenhum no circuito. Pode ser substituído sim. No caso da tensão, é que não pode, em hipótese alguma, substituir por valor menor. Por exemplo, se o capacitor está dizendo que é 25 volts, mas eu só tenho um de 17, não posso substituir. Vai levar a queima. Ou queima o capacitor, ou queima o circuito a que ele está servindo. Entenderam a situação? Pois é. No caso dos capacitores eletrolíticos de tântalum, que são aqueles que são quadradinhos e amarelos, observar o seguinte. Primeiro, o capacitor é amarelo, mas ele tem um chanfro em uma de suas extremidades. Aquele chanfro é a armadura positiva. Ao substituir do circuito, tem que colocar o outro na mesma posição em que estava o anterior. E não pode ser substituído por valores diferentes. Não vai ter escrito no capacitor 25 volts 100 microfarads. Não vai ter escrito no capacitor 35 volts 50 microfarads. Não, não vai ter nada disso. Vai ter um código de letras e números. Pronto, aquele código tem que ser respeitado. Ele está se referindo ao valor de tensão e de capacitância do capacitor. Então, quando o assunto for capacitor eletrolítico convencional, ou capacitor eletrolítico japonês, o de alumínio, eu posso substituir por valores maiores de tensão e de capacitância. Nunca posso substituir por valor menor. Quando o assunto for os capacitores eletrolíticos de óxido de tântalum, aqueles que são quadradinhos e amarelos com o lado chanfrado, eu tenho que substituir por outro rigorosamente igual,
considerando o código que está escrito no corpo do capacitor e também o seu tamanho físico. Não esquecer, nos dois casos, que eu tenho que observar polaridade, não pode inverter, ok? Um abraço a todos, muito obrigado e até a próxima.